8 de maio, Café com Deus Pai. Ouça a voz. Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. João capítulo 8, versículo 47. Ao ler as histórias da Bíblia, é comum ficarmos com as experiências que pessoas tiveram com Deus. Moisés, Elias, Jacó e Davi são exemplos de homens que viveram experiências extraordinárias em momentos cruciais da sua vida. Contudo, muitos de nós imaginam que o que grandes homens e mulheres de Deus viveram e está registrado na Bíblia se restringe apenas àquele tempo. Mas o fato é que Deus faz ainda hoje. Ele não mudou e jamais mudará. Deus continua falando e quer falar com você, entenda isso. Muitas vezes não compreendemos sua vontade, porque as distrações acabam falando mais alto e nos impedem de discernir sua voz. Entenda que não é apenas o pecado que nos impede de ouvir, mas também distrações, que são hábitos não necessariamente errados, como trabalho ou redes sociais, mas que em excesso nos afastam do relacionamento com Deus. Por exemplo, foi por meio de um apontamento que recebi do Espírito Santo que passei a escrever o Café com Deus Pai, mas precisei estar atento a cada direção que Ele me deu e tem dado, para poder chegar até aqui e ir adiante. Portanto, entenda que Deus ainda fala e quer confiar grandes sonhos e projetos em suas mãos. Mas para isso, desligue as distrações e se relacione com Ele. Para viver experiências extraordinárias, busque um intenso relacionamento com Deus. Faça da Bíblia seu livro favorito e dê seu tempo de oração o momento mais aguardado do dia. Ouça tudo aquilo que o Espírito Santo tem a dizer e caminhe em direção ao cumprimento de grandes propósitos que serão realizados em você e por seu intermédio. A frase de destaque de hoje é: se você não escutar aquilo que Deus está falando, seu caminho nunca será o da vontade dele. Vamos ler mais uma vez. Se você não escutar aquilo que Deus está falando, seu caminho nunca será o da vontade dele. Então, a mensagem de hoje é para ouvirmos a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. João capítulo 8, versículo 47. Como nós lemos nessa mensagem, muitas vezes nós nos distraímos com redes sociais, com os afazeres do dia a dia e nos esquecemos de fazer a oração diária, de dedicar um tempo, como você está dedicando aqui, para ouvir a palavra de Deus e escutar. Mas muitas vezes você escuta essa palavra e depois que você ouviu, você desliga e segue a sua vida no automático, fazendo o que você quer, fazendo o que você pensa, tomando as suas próprias decisões, deixando de orar. O convite da mensagem de hoje é: ore o tempo todo. Quando você estiver ali, no período da tarde, no período da noite, quando seu filho, sua filha, pedir alguma coisa ou compartilhar alguma situação da vida com você, não tome as suas próprias decisões. Peça a Deus que sempre ilumine os seus pensamentos. Fale com Deus dizendo: Deus, me dá a palavra certa, me dá o conselho certo, para que eu possa ajudar o meu filho, a minha filha, a minha esposa, o meu marido, para que eu possa ajudar o meu colaborador, aquele que trabalha comigo, ou o meu chefe, o meu patrão, quando eu estou dentro de uma estrutura para tomar uma decisão da empresa, que em tudo você
coloque nas mãos de Deus para que você esteja atento para ouvir a vontade dele. Afinal, a vontade dele, como Paulo escreveu em Romanos 12, 2, é sempre boa, perfeita e agradável. A leitura bíblica de hoje é Atos capítulo 9 e a palavra-chave de hoje é proximidade. Que você tenha proximidade com Deus, porque se você for próximo dele, você estará apta para receber o conselho e a orientação dele. Vamos fazer a leitura de Atos 9, que é o texto sugerido hoje. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. 2. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? 5. E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Recalcitrar significa lutar contra. Então, duro é para ti lutar contra os aguilhões. Jesus estava dizendo para Saulo o seguinte: eu coloquei alguns aguilhões em você. Em outras palavras, eu escolhi você. Então você está num caminho que eu escolhi para você. Versículo 6. E ele, tremendo e atônito, ou seja, perplexo, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Versículo 7. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Versículo 8. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. 9. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. 11. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua, chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Versículo 12. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Versículo 13. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. 14. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, e dos filhos de Israel. Versículo 16. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. 17. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. 18. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. 19. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. 20. E logo, nas sinagogas, pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. 21. Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? 22. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. 23. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. 24. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida.
25. Tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. 27. Então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente do nome de Jesus. 28. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. 29. E falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Vou ler até aqui, depois você pode ler os demais versículos, mas o que esse texto nos mostra é a conversão do apóstolo Paulo. Ele se chamava Saulo, e quando ele viu a morte de Jesus, ele não acreditou que Jesus era o Filho de Deus. Então, por algum tempo, você pode ler isso em Atos, capítulos 6, 7 e 8, ele perseguia os cristãos e os matava. E aqui no capítulo 9, ele pegou cartas do sumo sacerdote para ir até Damasco para matar os cristãos que estavam lá. Mas eis que ele teve um encontro com Jesus, que apareceu, como diz o versículo 3 aqui no topo da tela, num resplendor de luz, e disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? A leitura de hoje é que Deus pode realizar a transformação de todos aqueles que o buscam. Nós vemos que Deus tinha um plano na vida de Saulo para transformá-lo em Paulo, para que fosse um pregador do reino dele. Talvez você esteja teimando com alguma coisa que Deus disse para você deixar de lado, e você não está ouvindo a voz de Deus. Para Saulo, foi necessário que Jesus o derrubasse em terra, cego, sem nenhuma força e totalmente dependente daqueles seus companheiros que estavam indo para Damasco para que ele desse atenção à voz de Jesus. Muitas vezes, Jesus vai fazer coisas assim, que não são agradáveis, mas se você não der atenção à voz dele, naquilo que ele está falando para você, ele vai fazer isso para que você possa escutá-lo, para que depois ele possa colocar alguém, como colocou Ananias no caminho de Saulo, para que restabelecesse a visão dele, para que ele então entrasse no caminho. Saulo só entrou no caminho depois que ele recebeu esse choque, essa situação em que ele ficou caído e cego, para que ele reconhecesse a voz do Senhor sobre a vida dele. Então, não espere que aconteça alguma coisa ruim, negativa na sua vida, mas ouça a voz do Senhor sempre, se dispondo a orar e falar com Ele para que Ele possa lhe trazer o caminho. E se você está orando por alguém da sua família ou algum amigo que está no caminho torto, essa palavra é uma palavra que inspira você a ter fé. Ele converteu Saulo, que matava cristãos, a se tornar um pregador do próprio Cristo. Então, ele pode salvar o seu familiar e trazer para o reino dele. Continue orando e ouça a voz de Deus sobre como falar e como conduzir essa pessoa para que ela conheça a Jesus. Essa é a palavra de hoje. Vamos fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, eu agradeço por esse dia e peço que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais, que os nossos olhos também e o nosso coração também, para que nós possamos perceber o que o Senhor está falando conosco, que nós possamos dar atenção. Muitas vezes o Senhor coloca pessoas no nosso caminho para dizer: por que você não faz isso? Mas nós deixamos passar aquela orientação porque não estávamos atentos à sua voz. Mas que hoje nós estejamos atentos para perceber quando o Senhor está usando alguém para nos dizer alguma coisa, e que nós possamos ter os nossos olhos abertos. Esse texto que lemos em Atos nos mostra que Ananias teve uma visão de onde Saulo estava, qual o nome da rua em que ele estava, qual o nome do dono da casa,
onde Saulo estava, para que ele fosse ali e orasse por Saulo para que ele fosse transformado. Então, esse texto nos mostra que o Senhor pode nos trazer conhecimento a respeito de coisas que não sabemos. É isso que essa mensagem nos mostra. E há muitas coisas que nós não sabemos como resolver, mas nós pedimos que o Senhor derrame luz e clareza para que saibamos o que fazer. E que o Senhor venha abrir o nosso coração para receber a sua palavra, porque muitas vezes o Senhor até fala para nós: faça isso, mas a nossa vontade quer calar a sua voz, porque nós muitas vezes queremos fazer a nossa vontade. Como, por exemplo, quando o Senhor diz assim: perdoe tal pessoa. E muitas vezes nós queremos calar a sua voz e dizer: não vou perdoar. Então, que nós tenhamos os nossos ouvidos abertos também para receber e ouvir a sua voz quando o Senhor fala ao nosso coração, para fazermos a sua vontade. Dá força para que sigamos o teu reino todos os dias da nossa vida e que ouçamos a sua voz e consigamos cumprir aquilo que o Senhor nos fala, porque o que o Senhor nos fala é a sua palavra que é verdadeira e a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável para o nosso bem. Nós glorificamos ao Senhor por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente com a paz de Jesus.